Nós todos cometemos pequenos deslizes. Como é que faz daí, né? A gente não pode ser perfeito o tempo inteiro, nem para eles. Isso, mas aí você dá um outro modelo, que é o de corrigir e dizer assim, puxa, eu fiz uma coisa péssima. Mas aí você ensina, você não humilha, você vai junto. Com o afeto verdadeiro, a preocupação é essa. Eu não consigo ser perfeito o tempo inteiro, então como é que eu faço? Sendo verdadeiro, demonstrando a preocupação, aprendendo a lidar com os problemas do mundo e não dizendo que os problemas não existem. Eu vejo uma geração que eu chamo dos demandantes. Há um mundo perfeito, como se fosse um jogo de videogame, e nada que saia desse mundo, nada que me gere desconforto, eu admito. Então, eu não estudei, eu tirei 0, o professor é um desgraçado. E sabe qual é o pior problema, Vanusa e João? É que às vezes, na universidade, o pai vai lá reclamar do professor. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Mundo Real. Conversa muito boa hoje aqui. E eu especialmente pedi essa pauta para a Vanusa, né? Faz Vanusa? tempo, né? Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Eu pedi porque a gente sempre tem o que aprender. E se tem algo que me desafia diariamente, é a pauta de hoje. Ah, mas essa... que eu já procurei estudar, ler. Acho que muita gente como eu, pai, mãe, está sempre no Google procurando maneiras de você agir, se comportar. É realmente um desafio muito difícil ser pai, ser mãe. Eu acho que esse assunto vai chamar muito essas pessoas, entendeu? Porque você procurar, nem sempre você encontra no Google dados que são informações que são realmente importantes e boas. Agora, ouvir de um especialista é outra coisa, né? Eu acho legal que pelo menos nós hoje, como pais, nós vamos atrás dessas informações, o que não acontecia no passado. Sim, isso é legal, isso é legal. Isso é uma coisa que mudou. Só que tem que saber pesquisar. E por isso que nós temos os especialistas também. Exato. Então, só o fato da gente se interessar... Eu digo muito lá em casa isso. A Paola me pergunta, o que você acha disso, daquilo? Eu falo, cara, não sei. Eu não sei. Vamos consultar um especialista? E daí a gente vai atrás do especialista. Hoje... acho que a gente deve estar deixando ela com medo até, né? Porque ela será bombardeada de perguntas aqui, esclarecimentos. Mas eu quero que você fale um pouquinho do currículo dela, você conhece ela melhor, do perfil dela. Quero que você traga ela para dentro do programa aqui, para o nosso podcast. Bem, Giovana Munhoz da Rocha, nossa convidada, psicóloga, formada pela Tuiuti, né, Giovana? Mas com mestrado, doutorado, ela tem muita formação, autora de livros, tem um dos livros dela, inclusive, fala sobre menores infratores, não é isso, Giovana? Conta um pouquinho desse livro pra gente. Primeiro, deixa eu agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui finalmente. Muito bom. Poder trocar e aprender um pouquinho também. E embora me sinta assim um pouquinho pressionada, João, tenho muita humildade, aprendi com os meus pais a dizer quando eu não sei responder alguma coisa. Então, eu quero saber se eu vou tranquila. Esclarecer tudo aqui hoje. Não! Eu vou resolver a educação dos meus filhos. Quero saber se eu vou chegar em casa hoje e falar, olha, é o seguinte... se você tem uma fórmula prontinha para entregar. Aquela fórmula mágica. Eu tô atrás daquela fórmula mágica. Quero chegar em casa hoje e falar, ó, você vai para cá, você vai para cá, você vai para lá e vai dar tudo certo. Difícil, né? Difícil, muito difícil. Porque os filhos, cada um é diferente do outro. E além disso, eu acho, talvez, seguir o bom senso seja um bom caminho, mas não é fácil. E tentar realmente orientação, isso eu acho bem importante. O que a gente ouve muito é que mesmo quando a gente erra, né, os pais erram, nunca é no esforço de errar. Mesmo quando a postura é dura, é firme, rigorosa, é sempre no sentido de fazer com que aquele ser humano, com que aquela criança se torne um ser humano, um cidadão melhor. Mas eu não queria começar por aí, essa vai ser a parte mais interessante da nossa conversa aqui hoje. Eu queria falar um pouquinho do teu currículo, da tua área de especialidade. Você já escreveu sobre isso, sobre essa questão de jovens infratores, e tem um debate muito polêmico a respeito da redução da maioridade penal. Acho que muita gente da sociedade brasileira, talvez no mundo não, porque você tem, por exemplo, Estados Unidos, que já tem uma questão muito definida, cada estado tem uma legislação, você tem exemplos como o Japão, outros países que você pode trazer aqui também a respeito da maioridade penal, mas aqui fica sempre aquela história, né? Aqueles programas mais policialescos, e hoje com a internet, a velocidade das informações
muito rápida, vem uma frase, né, depois de um episódio, por exemplo, em que um jovem se envolve em um crime, isso gera indignação e com isso engajamento para aqueles que defendem a questão da redução da maioridade penal. E aí fica a pergunta aqui, o bandido bom é o bandido morto? Essa pergunta é assustadora e as respostas que nós escutamos aí pelo senso comum, mais ainda, muito assustadoras. Eu, como psicóloga, se pensar por algum momento que algum ser vivo bom é morto, quando está morto, estou com a profissão errada, tenho que rasgar meu diploma e fazer qualquer outra coisa. É muito difícil, né? Porque a gente não lidar com algo vivo é muito difícil. Ainda quem tenha uma profissão ligada estritamente à tecnologia vai acabar se relacionando com alguém. Então, e felizmente a psicologia tem compreendido que essa linearidade causal de tal coisa causa tal coisa e, portanto, tal coisa resolve tal coisa, ou seja, a maioridade, a redução resolveria, ela está muito ultrapassada. A gente precisa olhar para um contexto, a gente precisa olhar para as pessoas, para a sua biologia, para a sua unicidade genética dentro de um contexto. Então, é uma discussão muito grande que tem sido utilizada como palanque, muitas vezes por pessoas que desconhecem o assunto e, por vezes, pessoas mal intencionadas. Mas a gente não pode ter a ilusão, nós temos estudos suficientes que nos mostram que é uma ilusão achar que reduzir a maioridade vai resolver um problema que é muito maior. Um problema que vem lá desde das famílias e é multigeracional, não tem a ver só com os pais, tem a ver com os avós, tem a ver com a comunidade no qual as pessoas estão inseridas. Então, estávamos conversando aqui que temos assunto para bastante tempo, eu diria que para muitos episódios. Opa! Quem sabe vocês têm mais uma sócia. Quem sabe? Olha, seria Mas ótimo. eu falei também que o podcast é o local, né, o espaço mais adequado para a gente fazer esse tipo de conversa que é muito complexa. Isso não vai se resolver Exige com uma tempo. frase, né? Como eu disse aqui, eu falei, até eu misturei um pouco as bolas do bandido bom ao bandido morto, porque na verdade a sociedade não quer apenas que esse jovem menor de idade que cometeu um crime vá preso, ela quer ele morto mesmo. E daí a gente já também pode fazer um debate sobre a questão da pena de morte também e sobre esses números, né? Porque contra números a gente não pode... Como é que a gente rebate, né? Resultados. Aí não fica uma questão de preferência pessoal, né? De opção ideológica, né? É muito mais técnica. E pelas informações que eu tenho em relação à pena de morte, nos estados em que a pena de morte existe, também não houve redução de criminalidade. Exatamente. Em alguns estados houve aumento. E, inclusive, quem vai para o corredor da morte normalmente é a pessoa pobre, negra ou de uma classe social, né, mais baixa. Enfim, tem esse levantamento também. E mais do que isso, eu diria que essa questão da pena de morte, exatamente porque a gente não tem esses números ligados a uma redução de violência, também mais ligado a uma questão de vingança mesmo, né? Sim. E o que a gente quer? O que a sociedade quer, né? E fica a pergunta, a gente quer diminuir a violência e a criminalidade ou a gente quer se vingar de um episódio específico que com certeza gerou muita dor para muita gente e do qual todos nós somos solidários, né? E que pode ser falho, né? Pode acabar levando gente inocente para a cadeira elétrica, enfim. Eu estou escutando, até vim escutando para cá o podcast do Mizanzuki, o Altamira, do Projeto Humanos, onde ele mostra que mesmo mostrando-se evidências de que determinadas pessoas não tinham cometido os crimes, tendo outra pessoa confessado com consistência, mostrado os lugares onde tinha deixado os corpos e tudo mais, coisas que a imprensa não tinha acesso na época, as famílias e algumas pessoas continuaram defendendo que aqueles injustamente condenados ficassem presos, inclusive tendo um deles faleceu preso. Então essa coisa da vingança, do olho por olho, dente por dente, né? Para se sentir melhor, ou seja, a psicologia está envolvida em tudo. Mas há luz no fundo do túnel, porque existe uma área de estudo ligada à psicologia, que é a psicologia forense, do qual você já escreveu também. Outro dia teve aqui um neuro
né, um médico que me falou de um curso no Rio Grande do Norte de medicina em que já estão exigindo a presença dos psicólogos durante todo o curso, até a formação do médico, para ele entender Como se o que relacionar. passa na cabeça do paciente. É preciso também entender o que passa na cabeça do criminoso, por vários motivos. Daí, né, se a gente não tivesse tempo e tivesse uma discussão rápida na rede social, você quer cuidar então desse criminoso, então desse bandido, desse cara que cometeu esse crime? Não. Em primeiro lugar, existe um ser humano lá e ele tem o direito de ser tratado como ser humano, sempre terá esse direito, independente do crime que cometeu. Mas ao entendermos, para os mais pragmáticos, né, ao entendermos a cabeça desse criminoso, a gente pode prevenir muitos outros crimes, porque nós vamos já poder antecipar, né, um atendimento, uma terapia, um tratamento, para que outras pessoas não cometam os mesmos crimes, né? Aquela semelhança que existe entre esses criminosos. Você poderia dizer para a gente, mais ou menos, casos, né? Que cabeça, né, que a gente precisa tratar para a gente evitar crimes? Sim, tem uma área linda de trabalho em alguns países onde já se investe nesse tipo de trabalho, mas pesquisas tentando refinar, tentando cada vez mais determinar as variáveis que estão ligadas ao desenvolvimento do comportamento criminoso, porque não se nasce criminoso, e aí a gente fala dos fatores de risco e dos fatores de proteção. Então, a gente tendo fatores de risco e acesso a eles, você pode trabalhar com o manejo desses fatores, embora seja uma abordagem altamente complexa fazer isso, porque envolve a comunidade, envolve a saúde pública, envolve a questão de emprego, de saneamento básico, quer dizer, né, de políticas públicas, além do cuidado e atenção em saúde básica, que a gente sabe que tem um fator de risco, por exemplo, ligado à desnutrição. Eu não estou falando que desnutrição gera comportamento criminoso, que pobreza gera, por favor, que isso é outra polêmica, né? Não tem só criminoso pobre, mas infelizmente tem mais. E, além do que, depois o sistema ainda seleciona isso, então fica mais evidente ainda, né? O sistema aí que eu digo, daí o sistema de justiça. Então a gente conhece e a gente sabe o que protege. O que é que protege? Educação. Educação protege. Você Escola poderia é fator falar de justamente proteção. isso? Quais os fatores de risco e quais os antídotos para eles? Pois é. Então, vamos lá. Eu tô com a figura assim na minha cabeça, né? Porque de dar aula eu acabo sistematizando isso. Então, vamos pensar nos pais primeiro, né? Então, primeiro que esses pais não vêm de lugar nenhum. Eles estão inseridos em algum lugar e já há alguns anos estudou-se essa questão da transmissão intergeracional dos comportamentos de risco. E esses comportamentos de risco ocorrem, portanto, o nome já diz, num contexto de risco. Então, num contexto onde você tem avós inábeis, avós que não dão modelos para pais, famílias onde você tem uso, abuso, né, de substâncias, transtornos por abuso de substâncias, que a gente sabe que está ligado ao comportamento violento, que por sua vez está ligado a práticas educativas violentas, certo? A gente sabe que aí você tem uma criança neste ambiente com uma probabilidade maior de serem reativas em termos de temperamento, né? Porque os pais usuários de drogas, de álcool, tendem a provocar aí questões de desenvolvimento, questões biológicas mesmo, mais complicadas para serem manejadas. E aí, vejam, eu não estou falando de uma forma organizada, mas vão me surgindo os exemplos assim. Pega uma mãe que tem um subemprego, que trabalha o dia todo sendo maltratada, sendo desqualificada, um pai que bebe, e põe uma criança que chora bastante, que é bem difícil, que chora porque não está comendo direito, porque não tem uma rede de apoio que cuide, não tem uma creche decente. O que acontece com essa criança quando ela vai para casa e ela é exposta, por exemplo, à violência entre parceiros íntimos? Ou quando ela própria é agredida? Que modelos ela tem? A gente precisa, e as pesquisas mostram também, de afeto, de suporte afetivo, para que nós possamos nos constituir enquanto pessoas. Mas eu me constituo enquanto uma pessoa num ambiente violento. Mas que pessoa?
Uma pessoa que não tem empatia pelo outro. Uma pessoa que não tem condições de ir para a escola, aprender e se sentir bem. Porque aprendeu. O desempenho acadêmico, ele é um fator importantíssimo, mas não porque eu aprendi eu vou ter um emprego bom. Não é só isso. É porque eu me sinto bem com uma autoestima que não é uma autoestima desviante, porque eu também posso me sentir bem fazendo parte de um grupinho que faz aviãozinho para o traficante da minha vila. Ele se sente especial, né? E eu me sinto acolhido. Sim, porque se você não está sendo acolhido em casa, de repente tem um grupo, uma turma ali, que fala, cara, você é um dos nossos e tal. E trata ele com o respeito que ele não tem em casa, com o carinho que ele não tem em casa. Olha o que as escolas fazem. Eu não estou culpando as escolas, porque as escolas não recebem o material que elas precisam, humano, todo o material, enfim, né? Não só humano, o concreto, para poder trabalhar como elas poderiam. Então, o que acontece? A criança começa a aprontar, uma criança de temperamento difícil e com dificuldade de aprendizagem, e que se tem um pouco mais de condições, vai para um professor particular, vai ter todo um apoio, né? O que a escola faz? A escola tira de sala, porque ela está perturbando todo mundo. Pode ser uma criança, às vezes, com uma questão neurológica, pode ter um transtorno por déficit de atenção e hiperatividade. Ela incomoda o ambiente. Ela é posta para fora. A escola vai ter uma salinha lá com um tutor especializado que fez pós-graduação para lidar com essa criança? Claro que não. Essa criança vai para a rua, ou ela fica no pátio da escola com quem? Com as outras crianças que têm problemas semelhantes. Puxa, aí eu encontro alguém, como você disse, Vanusa, que me aceita. Eu me sinto bem. E aí está aí a comunidade, está aí. Aí tem as ocasiões onde me são apresentadas aquelas substâncias que trazem um prazer enorme. Então, olhem como não é uma variável, eu não tenho como trabalhar com uma só. Eu tenho que começar por algum lugar. Se vocês me dissessem assim, hoje, se te dessem todo o dinheiro, Giovana, para você trabalhar com essas crianças, em prevenção, que é o sonho trabalhar com prevenção, seria em escolas. Tá? Eu poderia trabalhar na maternidade com a mãezinha solteira, grávida, adolescente, que a gente sabe que é um bruto fator de risco. Mas não, nas escolas, instrumentalizando professores a já começarem a lidar com as famílias. Porque não tem como dizer que o educador educa só dentro de sala de aula, né? Os nossos professores acabam fazendo intervenções enormes, às vezes indo buscar uma criança dentro de casa. São eles que identificam crianças que estão sendo abusadas. Na escola se identifica, mas é dentro da casa da criança com a família que se resolve, que se previne. Isso, mas a escola seria um excelente... Para fazer um diagnóstico um caminho. Um caminho para trazer esses pais. Então, vem para a escola. A gente tem uma lei que diz que se a criança não vai para a escola, eles são responsabilizados. Por que não trazer esses pais para trabalhos dentro da escola? Trabalhos de educação parental, de trabalho parental. Vai resolver? Não vai, porque você acabou de dizer, Giovana, que é multifatorial, mas a gente tem que começar de algum jeito. Sabe, Giovana, eu lembrei que quando eu era repórter, algumas escolas que eram modelos, assim, porque escolas públicas que eram modelo, normalmente eram escolas onde os pais participavam de alguma maneira. Então, por exemplo, precisa pintar a escola. Qual é o pai que pode, a mãe que pode vir ajudar? Aí essa comunidade se articulava para alguém ir. O problema na fiação, o telhado, tal. O que acontecia? Aquelas famílias estavam realmente presentes na escola de todas as maneiras, né? Como pais, mas também como cidadãos. E eles tinham um resultado bom. E isso deve ser o que você está falando aí. Isso. Mas esse exemplo que você deu, e me permitam dar um exemplo meu de como eu entrei na área, eu fui trabalhar com famílias, eu queria trabalhar com famílias que as crianças tivessem problemas na formação das suas identidades, falando numa linguagem bem acessível, que são as pessoas que depois acabam precisando de ajuda psicológica. Eu não estava pensando em criminalidade, eu estava pensando em problemas que eu via dentro do meu consultório, e eu fui fazer um mestrado. Aí eu fui para dentro da escola, porque na escola eu teria acesso a essas crianças com problemas e os pais viriam.
Mas nenhum professor selecionou uma criança e disse assim, olha, essa aqui é uma criança que eu acho que é deprimida. Não, eles pegaram as crianças que quebravam, que batiam, que queriam fugir de dentro de sala. E aí eu tive um problema enorme, porque a maioria destes pais, a terminologia técnica é essa, são de alto risco. E os que vão voluntariamente são os de baixo risco. Você faz um mutirão para arrumar a escola. Os que vão lá arrumar são os que menos precisam. Então, nós precisamos criar mecanismos para trazer essas famílias as que mais precisam, porque essas não vêm voluntariamente. Então, eu fui para escolas de regiões muito perigosas da cidade, onde as diretoras eram diretoras porque tinham acesso a essas famílias, era permitido a elas serem diretoras da escola. E aí elas conversaram, explicaram, falaram da importância e eu consegui acesso a algumas dessas famílias, pouquíssimas. A maior parte dos participantes da minha pesquisa eram de famílias que precisavam pequenos ajustes. E aí, famílias que já tinham esses fatores de proteção, famílias que davam bons exemplos para os seus filhos, que além de dizer faça isso, faziam aquilo, eram coerentes com o que faziam. E aí foi tão frustrante porque o resultado da minha pesquisa, eu esperava que eu ia fazer grandes modificações. Fiz pouquíssimas, porque eram pessoas que tinham pouco a mudar, com algumas exceções. E aí, no doutorado, então, eu me propus a trabalhar com, de fato, aquelas pessoas que não aceitam ajuda. Mas se não aceitam, esse desafio é enorme. Isso. Como é que eu fiz? Eu fui trabalhar com gente presa. Porque aí o que acontece? Daí é obrigado a aceitar. A gente não pode obrigar, João. É difícil. Mas o que acontece? Pega lá o indivíduo que está num alojamento, para não chamar de cela, de 1,5 m por 2, tá? Com um buraco no chão para defecar. Começa a pensar. E diz assim para ele, olha, tem uma psicóloga lá que quer conversar com você 1 hora. Na sala com janela, com cheiro bom. Ela vai pedir para tirar a sua algema. O cara vai na hora. Ele vai, o propósito dele nem é fazer terapia. Ele vai lá para tirar sarro e tal. Aí cabe a você, tua formação, tua técnica, criar um contexto para adesão. Aí é formação. Porque o mais difícil realmente é o primeiro contato e aceitar. Isso. Porque geralmente o ser humano já é muito complicado, é difícil de aceitar coisas novas, tem a sua rotina. Daí vem alguém dizer como é que ele tem que educar um cara desses, né, uma mulher, a aceitar, a receber o conselho de alguém de como educar os seus filhos. Eu já sei como é que faz, muito melhor que você. Estou fazendo melhor que o meu pai, né, que minha mãe, porque já vem de um histórico de pais difíceis também, de uma educação difícil. Como que foi o resultado dessa pesquisa? A minha pesquisa eu realizei, foram muito mais de 99 sessões de psicoterapia, mas a análise dos dados é referente a 99 sessões de 11 indivíduos em momentos diferentes do processo. Na minha amostra, todos os meninos, eu chamo de meninos, embora alguns tivessem 23 anos de idade, tinham comportamentos antissociais gravíssimos, estavam cumprindo uma medida por sempre infrações muito graves. Eu tenho resultado com acompanhamento muito positivo de 9 meninos que pararam. Eu tenho contato até hoje com alguns que já são pais de família com criança de 10 anos. Mas 2, gente, não funcionaram. 2 não funcionaram. São meninos que tinham uma característica de insensibilidade emocional, que é um indicador do que por aí se chama de psicopatia, e aí eles eram refratários. Aí é uma doença mental, Não né? é uma doença mental, não. O transtorno psiquiátrico se chama transtorno de personalidade antissocial. Na psicologia forense, nós vamos avaliar de formas diferentes. A psicopatia tem critérios a mais do que esse transtorno para ser avaliado. Não posso dizer que esse não é grave, mas enquanto nós temos aí até 4% de indivíduos que preenchem critérios para esse transtorno de personalidade antissocial, que está nos manuais diagnósticos, estima-se que a psicopatia gira em torno de 1% na população, que são esses casos mais graves. Esse Isso é outro podcast. Esse exercício
de promover empatia, desenvolver isso com os filhos, é uma coisa diária. E os pais, aquilo que a gente falou antes aqui, não querem errar, querem acertar. Como é que se faz isso com os filhos, né? Para que eles comecem, porque a gente falou aqui de um extremo, né? De pais que não têm esse interesse, que não estão preocupados com isso, muito pelo contrário. E a criança está testemunhando violência em casa, completamente sem o cuidado dos pais. Mas e os pais que querem dar cuidado para os seus filhos, que querem promover, né, sentimentos positivos para que eles se tornem melhores pessoas no futuro, né? Eu, por exemplo, outro dia a gente foi comer fora, fui almoçar com meu filho e acho que até estou indo bem nisso porque a gente foi comer, tinham 2 restaurantes, uma rede grande, nacional, a Vanusa não gosta deles, não vou nem falar o nome. E uma outra bem pequenininha, que estava começando, assim, sabe? Bem artesanal. E eu falei, e ele já queria ir na grande, né? Mais conhecida e tal. Eu falei, cara, vamos ajudar o pequenininho ali que está começando, né? Vamos dar uma mão para eles e tal. Mas meio que deixei ele decidir, sabe? Falei, filho, não, você decide, cara. Se você quiser muito no outro, a gente vai no outro e tal. Mesmo contra a vontade da Vanusa. Aí ele falou, não, pai, você quer ajudar? Você tá certo, vamos ajudar o cara lá, né? Vamos ajudar o pessoal que está começando lá. Então, assim, eu percebo que não só com esse gesto, mas de outras coisas também, ele já tem muito isso, né? Despertou nele essa consciência. Essa consciência a gente consegue fazer? Sim, mas é exatamente o que você descreveu, João. É um trabalho árduo que não tolera escorregões, porque eles pegam escorregão. Então, a formação de valores, ela não é na lousa, né? Não é no PowerPoint. Ele é no exemplo e na lida diária. Conversando, explicando, não se coloca a goela abaixo. Por que a gente vai no pequeno? Veja só o pequeno. Por que o artesanal é mais caro? A gente compra um artesanal ao invés de comprar 10 do outro lá. É um pensamento crítico acerca dos valores. Eu tenho um exemplo, eu tenho autorização dessa família, já não os atendo há muito tempo. Eu era recém-formada, mas é um exemplo que, para mim, o dia que eu estudei na teoria, eu falei, é isso. Eu atendia o menino, ele tinha uns 12 anos, não respeitava ninguém, mas era assim. E os pais vieram e falaram, ele é um psicopata. Ele só quer para ele as coisas do jeito dele, só que ele não se preocupa. Se tiver que passar por cima dos outros, ele passa, ele mente, ele mente, ele mente. E não fechava para mim, porque eu falava a mãe super adequada, o pai super adequado, pessoas de bem, de verdade, né? E preocupadíssimos, né? Querendo que esse menino fosse feliz, porque o menino não estava feliz, ele estava sofrendo na escola, ele não tinha amigos. E aí eu fiz um dia uma reunião com os 3, porque eu tinha dado uma tarefa e tinha sido desastroso. E aí eles vieram e eu falei, olha, eu preciso entender. E imediatamente, saindo do meu script, o pai começou a dizer que não tinha jeito, que ia botar ele para fora de casa, ele tinha 12 anos, porque ele era um marginal, ele era um mentiroso. Aí o menino balançou os ombros, assim, né? Deu ombros e falou assim, mas você também é mentiroso. E aí o pai falou, o quê? Você também é mentiroso. Vou dar um exemplo. Você me pegou no futebol e falou que a gente ia comer na lanchonete e tal, mas não é fast food, mas não era para contar para a mãe. E aí, quando a gente chegou em casa, você mentiu para ela que você estava com dor de barriga. Aí a mãe falou, o quê? Você mentiu, né? Falando para o marido. E aí o menino disse, mas você também mente. Quando a avó tal liga, que era a mãe do marido, a sogra, né? Quando a avó tal liga, você faz sinal que não, lá de longe, faz assim para eu mentir que você tá tomando banho. Bom, a avó não estava lá, né? Então, ele deu um pequeno exemplo, né? Até singelo, mas que mostrava exatamente Daí isso. você falou, o menino tá bem, vou tratar dos pais. Porque os pais eram muito bem intencionados, mas era porque daí foi surgindo na sessão exemplos perfeitos do pai dizer no trânsito, só podia ser mulher, ou seja, a coisa do desvalorizar outro, e outro que é para ser importante. Então, tudo... não, daquilo ali é pé de chinelo, quer dizer...
tratando uma pessoa como se ela tivesse menos valor porque ela não tem as mesmas posses. Isso tudo é modelo. Pois é, mas nós todos cometemos pequenos deslizes. Mas aí a gente corrige, João. Pequenos, médios, maiores, sei lá. Como é que faz daí, né? A gente não pode ser perfeito o tempo inteiro, nem para eles. Isso, mas aí você dá um outro modelo, que é o de corrigir e dizer assim, puxa, eu fiz uma coisa péssima. Tô até me sentindo que mal. eu não gostaria que você fizesse, eu tô me sentindo muito mal. Né? Aí você vai sensibilizando. Quer dizer, é muito difícil uma criança que não pega uma coisa de um amiguinho na escola ou estraga uma coisa de um amiguinho na escola. Né? Não tem jeito, mas a gente pode ensinar como fazer, né? Porque a gente também fez. Não é? Mas aí você ensina, você não humilha, você vai junto, você... a questão, é até jargão, né? Parece até livrinho de autoajuda, né? Eduque com carinho, mas faz diferença, porque com o afeto verdadeiro, a preocupação é essa. Eu não consigo ser perfeito o tempo inteiro, então como é que eu faço? Sendo verdadeiro, demonstrando a preocupação, aprendendo a lidar com os problemas do mundo e não dizendo que os problemas não existem. Eu vejo uma geração, eu sou professora universitária, com algumas exceções, felizmente, eu vejo uma geração que eu chamo dos demandantes. Há um mundo perfeito, como se fosse um jogo de videogame, um jogo de realidade virtual, e nada que saia desse mundo, nada que me gere desconforto, eu admito. Então, eu não estudei, eu tirei 0, o professor é um desgraçado. Não fui eu que não estudei. E sabe qual é o pior problema, Vanusa e João? É que às vezes, na universidade, o pai vai lá reclamar do professor. Então, você assina embaixo da atitude do filho. Você não procura essa coisa da crítica. Vem cá, vamos pensar, o que aconteceu? Porque o professor pode estar errado. Ninguém é perfeito. Mas a gente encontra pessoas querendo resolver problemas de forma a minimizar o desconforto e não a ensinar de que existe desconforto e que a gente precisa lidar com ele, sem prejudicar o outro. Mas tem esse lance da proteção também, que ela pode existir em excesso na educação dos filhos e que, na verdade, é uma tentativa de proteger, né? Não deixar sair de casa, por exemplo. O meu pai, por exemplo, estava falando com minha mãe esses dias. Ele não me deixava fazer nada. Daí, com 18 anos, ele me mandou estudar fora. Eu fui embora do Brasil sozinho. Porque tipo, lá assim, era um né? país que oferecia segurança, um país sério, que nada de ruim aconteceria. Mas antes disso, não, nada. Agora, ele não fazia isso por mal. Sim. Eu tô conseguindo até resolver esses meus traumas com os meus filhos, porque eu era muito assim também no começo. Era medo deles saírem de casa mesmo, de deixar eles fazerem as coisas e tal. E isso, né, as outras crianças fazendo, a gente não está fazendo, isso também gera outro tipo de trauma. Então, assim, aquilo que a gente falou, e eu repito, foi tentando acertar que ele fez isso também, né? Mas esse ponto de equilíbrio é importante, né? Quando que nós estamos... Como é que a gente sabe que quando a gente está exagerando? Ai, como é né? difícil. Nossa, é muito Porque difícil. é o seguinte, a gente, inclusive... Outro dia eu brinquei com minha mulher sobre isso, né? Meus filhos que não ouçam o podcast, não podem ouvir. Mas o medo é que eles façam as cagadas que a gente fez. Você quer evitar. Você quer evitar, claro. A gente não quer. A gente sabe o que está aí, né? Claro. Que lá a gente estava muito mais exposto lá atrás, né? Porque a gente tinha muito mais liberdade. Porque o mundo era um pouco mais seguro também do que o mundo de hoje. Mas a gente fica pensando o quê, né? A Vanusa, quando vai deixar o filho dela sair de casa, ela fica pensando, puta, ele vai sair agora, ele pode encontrar com um cara, esse cara pode induzir ele a fazer uma cagada, ele pode ser assaltado, ele pode brigar, né, no jogo de futebol, darem uma surra nele. Você sabe que eu, nesse sentido, eu nunca tive preocupação, lógico, né? Assim, conhecendo eles, eu sabia o que eles poderiam fazer e muita coisa me preocupava também, mas eu sempre soube que eles sabiam se posicionar. Por quê? Porque eles tiveram um modelo. Nesse ponto, eu nunca me preocupei muito. A minha preocupação sempre é externa.
Sempre é muito externo. Não, você sabia. E eu fui super protetora. Não, o meu filho mais velho me acusa terrivelmente de ter sido super protetora. Então, porque durante um período eu não deixava nada, e é verdade, porque eu vivia com medo do mundo. Então, a partir de um momento você passou a ter essa confiança, mas antes disso não. Quando que é esse momento, né? E isso é que é difícil de saber. Depois, com o segundo, eu fui entendendo. Puxa, agora ele quer pegar o ônibus. Ai, meu Deus. Vai aprender a pegar o ônibus. Com demonstrações, talvez. Na verdade, pai não pode ter preguiça, nem pai nem mãe. Não. Isso. Tem que estar perto, tem que estar vivendo tudo meio que junto ali. Isso. E aí a gente vai falar de um conceito que é importantíssimo, e são dois, na verdade, cuja linha é muito tênue. Que as pessoas não gostam desse nome, então a gente pode dar vários, né? Que é a monitoria, a supervisão, a disciplina. Escolham o que for mais palatável. Mas existe uma supervisão, uma monitoria, que é próxima, que é com esse diálogo, que é vamos avaliar aqui, que consequências podem ter. E que aí é mais difícil, porque tem que ficar com o coraçãozinho na mão ali. Puxa, eu combinei. Ele está aqui com o contato, ele sabe o que fazer, ele sabe quem chamar se der um problema, mas eu tenho que me aguentar porque eu preciso que ele vivencie isso para que ele entre em contato com a consequência. Isso e o outro, esse que é o difícil, porque o outro jeito de fazer isso é o jeito que não ajuda, que é aquela supervisão que a gente chama de estressante ou a negativa, que é assim: não, eu tenho que deixar meu filho para o mundo. Imagina, João, se quando você foi morar fora, eu não sei, tinha celular não, né? Tava começando o celular. Então devia ser bem caro pro exterior, né? Era caro fazer ligação, era caro tudo. Então você imagina, e isso hoje acontece, hein? Porque hoje tem WhatsApp, você nem gasta, né? Só bateria. Se teu pai ficasse te ligando, e aí? Tá se cuidando? O que você tá fazendo? Mas chegou na hora? Tá respeitando aí as regras? Tá respeitando a sua mãe aí, americana, japonesa, você sabe que eu italiana? acho que ele achava que me controlava mais pelo telefone do que aqui. Sim, mas veja, ainda assim, não era uma prática, provavelmente, pelo que você está me contando de você, pelo que você está falando dos teus filhos, presente ao ponto de você se achar incompetente, de você se constituir enquanto um sujeito que precisa de alguém te cuidando, te controlando, ou que você precisa aprender a mentir para se livrar desse controle excessivo. Então é isso, a criança ou adolescente se sente incompetente de se cuidar. Nesse tipo de prática, sim. Porque a mensagem que você passa, quando você liga para cá, hoje eles aprendem a desligar o celular. Aí, o pai ou a mãe, desculpa, Vanusa, geralmente é a mãe, tá? Não é machismo, por favor. Não, eu sei. Esse relato é relato dos jovens mesmo. A mãe vai na casa, porque o telefone está desligado na casa do amigo. A mãe liga, descobre o telefone da mãe do amigo. Gente, eles querem morrer. Eles ficam com ódio. Mas o que está nas camadas mais internas... Mas a gente não pode fazer isso? Não? Esse que é o limite. Você tem que saber onde seu filho está. Claro que tem. É bom para ele. Não é só uma questão de controle. Porque ele vai se sentir seguro. Ele vai sentir que ele tem a habilidade, o instrumento para ir na casa de alguém, para conversar, para experimentar coisas novas, mas ele sabe que a retaguarda está lá. A retaguarda está lá. E aí você está educando, você está criando uma pessoa segura, que não vai ser simplesmente uma reprodução xerox do João, xerox da Vanusa. Já pensou que mundo chato? Não, com certeza, né? Mas assim, a gente também não quer... Meu filho tinha 12, 13 anos e a gente via os amigos dele, talvez ele tenha, você até falando isso aqui, eu já fico imaginando a raiva que ele teve da gente de ter um certo controle sobre as idas e vindas dele. Eu gostava de levar, gostava de buscar, gostava de chegar na casa do pai e da mãe, cumprimentar o pai e a mãe. Tá ótimo. Saber aonde ele está indo, mas não acontecia com os amigos dele. E isso me preocupava. Os amigos dele ficavam soltos aí, de Uber para lá e para cá. Eu mandava, inclusive, às vezes o pai ia buscar, não queria nem entrar, nada, entra, né, para conhecer, para saber e tal, não queriam saber, soltavam as crianças, né, a ponto de ficarem lá em casa um fim de semana inteiro, e eu no domingo à noite, daí resolveram ir embora. Não, estamos indo, como estão indo? Estamos indo de Uber, depois de 3 dias fora de casa.
Falei, não, vou levar vocês. Quero saber onde vocês moram, tal, né? Eu não falei isso, mas vou levar. Quero saber onde vocês vão ficar. Não vou deixar as crianças de 13 anos soltas por aí, né? De Uber. Mas esse que é o grande problema. Nas comparações. Meus amigos têm liberdade para fazer o que querem, porque os pais deles confiam neles e vocês não confiam em mim. Aí vem a célebre frase: eles não são, eu não sou mãe deles, eu sou a sua mãe. Isso a gente faz, mas a gente não está provocando mais mágoa assim e insegurança no caso aqui? Então, você levar, entrar e sentar para ver o que ele está fazendo, gera mágoa, insegurança, com certeza, gera raiva. Aí é mico. Né? Com Raiva, certeza. será? Gera raiva. Depende da criança. Eu digo, que raiva, meu pai aqui dentro, que mico, meus amigos, tudo sozinho Mas eu aqui. sou legal, eu digo para eles. Eles vão gostar de mim. Mas aí é diferente, né, João? Por isso que assim, não tem fórmula. Mas o princípio é assim, é que a criança entenda que nesta família tem um valor de cuidado importante. Que você não sabe por que lá na casa dos outros meninos eles podem ir de Uber e tá tudo bem. Mas que para você não é uma prática militaresca, disciplinatória, arbitrária. É cuidado. Que você pode pegar mais leve, que você pode, de repente, parar do outro lado da rua e ficar olhando, tá? Mas que para você é inegociável ir buscar. Porque é segurança, não é desconfiança. Talvez você tenha que falar isso muitas vezes e talvez você ache que não está funcionando. Mas é muito difícil que não funcione. Não, está funcionando. Né? Eu acho que isso faz sentido e funciona. A gente conversa bem sobre isso. O que eu percebo, e talvez você possa nos falar mais teoricamente sobre isso, é que, assim, por mais que eles sejam rebeldes, que eles aprontem mesmo, aquelas coisas dos valores básicos que a gente planta, por mais que eles tentem, às vezes, mostrar que não é aquilo, ou que eles são diferentes e tal, quando eles crescem um pouquinho, eles deixam de querer te afrontar em relação àquilo, porque eles percebem que o valor é importante. Né? Então, por exemplo, isso que a gente estava falando sobre vamos dar mais, vamos apoiar a pequena empresa. Por mais que em algum momento ele tivesse escolhido a franquia maior, aquilo está lá, em algum lugar. Puxa, meu pai gostava de apoiar as pequenas empresas. Eu também estou achando bacana isso. Não fica? Sim, sim. E de alguma maneira... Quando isso é feito, é claro que tem um processo aí de ensaio por tentativa e erro, devido a essa questão do temperamento, de você ter, mesmo em filhos gêmeos, você vai ver que tem algumas diferenças entre um e outro, então você vai modular um pouquinho, né? Você vai ver onde que dá para pesar um pouquinho mais a mão aqui eu tenho que amolecer um pouquinho mais. Mas a descrição do porquê que isso está sendo feito é tão importante que, de alguma maneira, a gente aprende a essência daquilo que é valoroso e passa a aplicar. Mesmo que... Eu fui uma adolescente terrível. A gente diz na psicologia que você não vai trabalhar à toa com aquilo que você escolhe trabalhar. Eu fui terrível. Meu pai, depois de senhor, já quando ele ficou sabendo as coisas que eu fazia, ele abria os olhos e dizia assim, onde que eu estava? Minha mãe dizia, eu escondia de você, porque você trabalhava muito, eu não queria te incomodar. E essa guria tá viva por um acaso, né? Eu e a minha melhor amiga, que tem 2 filhos, eu sou madrinha dos 2. E não pense que eles não aprontam, um mais do que o outro, mas aprontam mesmo ali com a madrinha, dizendo para a mãe, tenta assim, tenta assado. Mas, de alguma forma, em algumas situações, parece que eu visualizava uma luzinha vermelha e era a hora de parar. Então, tinha um limite, embora eu os tenha extrapolado várias vezes, tinha um limite. Vocês lembram de um show do Legião Urbana, no ginásio do Tarumã, que venderam 4 vezes o número de ingressos e veio a cavalaria e um monte de gente foi pisoteada. Vocês lembram disso? Meu pai veio, conversou comigo de tanto que eu enchia, eu era daquelas que pedia até deixar. E esse era um ponto que eles escorregavam.
Mas tinham outras coisas que compensavam. Só que isso também não deixava de ser uma qualidade tua. Sim. De lutar por aquilo que você queria. Sim. Então, mas o que meu pai fazia? Eu vencia pelo cansaço, mas ele dizia assim, olha, você está indo, só que tem o seguinte. E dava lá, descrevia possibilidades, falava e tal. E nesse dia, ele falou alguma coisa que ele disse assim, eu não iria. Eu acho perigoso, tem muita droga, porque naquela época, assim, show era onde tinha droga, né? Então, tem muita droga, tem muito isso. Eu tenho medo dessa aglomeração. Na hora que nós vínhamos chegando ali pela Vítor Ferreira do Amaral, que nós paramos o carro lá longe, viemos caminhando, e que eu comecei a ver cavalo empinando, eu estava, a minha prima, as 3 eram mais velhas, com os amigos, todos mais velhos, eu era 4 anos mais nova do que a moçada. Eu segurei e falei, gente, nós vamos embora. Eu tinha uns 14 anos. Eu falei, nós não vamos ficar aqui. E a gente foi embora. Não teve show, morreu gente, né? Se eu não me engano. Foi uma coisa muito grave. Esse que morreu gente foi o show do Chorão, da banda do Chorão, lembra? Mas aí eu já era senhora. Então essa já é outra. Tem um jockey mais recente. Do outro eu não me lembro que tinha. Não, esse outro faz mais de 30 anos atrás. Foi uma coisa. Mas veja, o que eu estou dizendo? Ele deixou, ele não me proibiu. Mas ele alertou. Ele ficou apavorado. Ele estava apavorado. Quando eu cheguei em casa, eles estavam apavorados, porque a coisa tinha aparecido no plantão da televisão, né? E apavorado, eu levei uma bronca. Né? Porque não existe família perfeita, então ele não disse, nossa, você está bem, viu? Eu falei, não se vai nesse tipo de lugar. Essa sou eu lá em casa. Mas a gente fica desesperado mesmo, né? A gente começa implicada aí, pô, por que ele fez isso, né? Agora eu tô aqui preocupado, ele correndo risco lá. Mas você falou de algo interessante, eu vou aproveitar o gancho. Você falou que a tua mãe tinha uma postura, teu pai tinha outra. No meu caso, era a mesma coisa lá em casa, né? A minha mãe, ela agia para nos proteger porque ela tinha medo das reações do meu pai, dos castigos e de não deixar se fazer isso, sair, fazer nada e tal. Como é que a gente lida com isso, né? O casal, que papel que tem o casal? Qual a força de o marido contrariar uma decisão, uma orientação, uma recomendação da mulher ou vice-versa? Veja, aquele mesmo diálogo, aquela mesma abertura que a gente espera que os nossos filhos vejam que podem ter conosco, se o casal não tiver inicialmente entre si, é exatamente a brecha aonde a coisa começa a desandar. Então os casais discordam, cada um vem com a sua bagagenzinha, com a sua malinha das suas famílias, com muitas coisas diferentes, e isso é bom, isso é a variabilidade, isso é o que faz as pessoas serem ricas, as novas famílias serem diferentes das anteriores, mas no estabelecimento de regras, de limites, do pode, do não pode, qual vai ser o castigo, o que ele vai ganhar, o que ele vai perder, que presente que vai dar, se vai fazer a viagem, é combinado antes, é combinado... Você consegue combinar nas principais decisões. Isso. Mas você não consegue combinar no dia a dia em coisas pequenas que acumuladas podem gerar um problema maior. Que filho manipulador vai lá primeiro na mãe, depois no pai. A reação e aí, rápida ali, na hora. Medo. Não sei, eu tenho que pensar, eu tenho que... Eu vou ter que citar um exemplo então. Isso, não, porque mas antes deixa eu só contar. Mas assim, só um pouquinho, claro. Vanusa, desculpa te interromper, mas é assim, João. Não, é para você entender bem. Eu entendo, você pega o de calça curta, você tem que dar uma resposta rápido. Olha... Eu dei uma, minha mulher deu outra. Eu tô fazendo assim, eu sei que sua mãe fez diferente, mas é uma situação única. Depois a gente vai ver como é que essa coisa vai acabar. Mas eu tô me responsabilizando por uma coisa que talvez sua mãe não goste. Mas aí a gente vai... Ou a coisa tem que ser descrita, quer dizer, foi tudo que você pensou. Eu tenho que tomar decisão, talvez ela fique muito furiosa, talvez isso aqui dê tudo errado. Então é o seguinte, só que eu não tenho a resposta agora, porque eu não sei. Então, mas você não quer brigar também. Mas olha só, antes de você tem que querer brigar. Não, é conversar. Não, às vezes você cansa, às vezes você escorrega, isso aí. Vou dar um exemplo antes. Você consegue guardar Não, é bem rápido. Não, é bem rápido. Só dizer o seguinte, ó. Meu pai viajava a semana inteira. Quem ficava conosco era minha mãe. Nunca, em hipótese alguma, eles discordavam.
Só isso. E eu acho incrível, porque ele não estava presente. Quando ele chegava, eles não discordavam. Eu não sei como é que eles conseguiam essa mágica, mas era assim. Então, eu acho que isso funciona, porque funcionou. Mas conta aí. Nunca discordar. Então é uma regra, estabelecer isso como regra. Isso é uma boa... Não discordar na frente. E quando acontecer alguma coisa que você imagina que pode ser reprovado pelo outro, tá? Dizer que depois... Ou até se desculpar. Quer dizer, não tem fórmula. Eu tenho um pouco de receio desse tipo de fala, né? Que parece que é fácil. Porque se fosse livrinho de autoajuda, estava provavelmente resolvendo tudo. Tanto muito, né? Só que não na nossa frente. Tanto é que um lado do casal pode ser mais autoritário. Daí como é que faz daí? A mãe vai ficar dizendo amém para tudo, sempre, toda hora? Porque o cara vai... A gente tem a regra de não discutir na frente deles. Mas daí o pai, vamos dizer, se aproveita disso e coloca o... É que daí a gente tem um outro problema. Aí a gente vai entrando nos problemas... Até uma hora que ela estoura. Isso. Aí são as famílias onde você vai ter filhos problema. E por isso que daí não se faz... Na abordagem que eu trabalho, na forma que eu trabalho, talvez tenham profissionais na psicologia que façam, talvez não, tem. É importante que a família seja envolvida como um todo. Então tem a terapia do adolescente, os pais precisam conversar, desabafar, receber orientação, fornecer informações importantes às quais você não tem acesso. Entretanto, algumas vezes... eu não consigo fazer orientação, porque tem um problema grande entre esse casal. Aí eu tenho que ser ética, honesta, profissional e dizer, olha, não é culpar, é dizer assim, vocês estão tentando fazer o melhor com o filho de vocês, mas primeiro vocês têm que resolver uma coisa de vocês. Porque senão essa energia toda que vocês estão usando aqui para resolver o problema dele, eu vou enganar vocês e dizer que vocês vão resolver e não vão. Então vão lá cuidar do problema de vocês. A boa fé, a boa intenção... sempre prevalece e com isso é fácil de se encontrar mas um agora acordo. conta, senão as pessoas vão ficar calmas. Não deixa ele falar. Pô, não eu interessa. acho que ela já respondeu a Agora pergunta. conta. Não, você respondeu. Eu vou contar então. A gente estava num parque desses aí, temáticos, e chegou a hora do almoço e ia começar lá um show, uma apresentação, e eram 5 crianças que tinha prima também, o mais velho não estava com a gente. E todas elas quiseram, a maioria 4, quiseram cachorro quente. E a mais nova quis pipoca. E eu falei, olha, tem 2 filas grandes ali e queria pedir tua compreensão para a mais nova, né? Vamos pedir tudo cachorro quente, fica mais fácil para o pai buscar lá e tal, vocês comem. E daí a Paola falou, não... tá aqui embaixo, pega lá, pega os 2, não tem problema, tá pertinho aqui. E daí, a mais nova cresceu no jogo, né? Cresceu no jogo, falou, é pipoca mesmo, entendeu? Falei, então tá bom. E fui comprar a primeira pipoca dela. Eu fiquei 40 minutos na fila para comprar a pipoca dela. Quando eu cheguei na fila do cachorro quente, a pipoca era só para ela, que era para os outros 4, eram 5 crianças. A moça do cachorro-quente falou, a gente acabou de encerrar a fila. E eu fiquei com uma pipoca. Falei, bom, acho que isso aqui vai ser uma boa lição agora. Eu vou lá com a pipoca dela e vou entregar a pipoca para ela, que foi o que eu fiz. E falei, ó, tá aqui tua pipoca. Daí todo mundo, cadê o nosso cachorro-quente? O cachorro-quente não deu para comprar, porque eu fiquei todo o tempo na fila da pipoca. E daí encerrou o cachorro-quente. Então vocês vão ficar sem cachorro-quente. Pô, daí aquela choradeira e tal. Ela ficou com muita culpa da pipoca. Distribuiu a pipoca dela para os outros e tal. Mas acho que foi uma lição boa do processo todo. Agora, dolorosa, talvez. Isso, tecnicamente, a explicação para isso é assim. Culpa refreia comportamentos antissociais ou até comportamentos menores que possam vir a prejudicar o outro. Porque eu antecipo, hoje eu estava lendo um artigo que eu vou dar uma aula sábado, a antecipação de culpa ela é pré-requisito para julgamento moral, para julgamento de certo e de errado, de bom e de ruim, de é bom para mim, é bom para o outro, vamos pesar, vamos ponderar. Quando os pais não deixam seus filhos entrarem em contato com essas contingências, e a culpa é uma delas, é natural, poupando. Você não vai ficar provocando culpa, isso é ruim, isso faz mal, mas tem culpas que são inerentes,
De você dizer, não pensei que puxa vida, ficaram sem o cachorro quente. Pois é, agora vamos resolver esse problema. Agora o que você vai fazer? Acho que vamos dividir a pipoca, né? Porque é lidar com o sentimento, mas a gente não evita que tenha o sentimento. Mas a pergunta anterior seria mais da relação e até... Isso são coisas que eu também, defendendo a Paola aqui, eu também cometo isso. Você deve cometer também com o teu marido, a Vanusa também. Quem está nos assistindo, até para defender, senão ela vai querer um direito de resposta, vai ter que vir aqui se defender. Mas numa decisão rápida e numa discussão rápida, né, como agir, né? Porque ela falou, ela foi espontânea. Ela falou, pô, estamos aqui no parque, vamos fazer o que eles querem só hoje mesmo, férias e tal. Mas ela teve uma postura que... discordou daquilo que eu estava recomendando naquele momento, na frente deles. E isso atrapalhou. Então, a pergunta no começo era o seguinte, claro, diretrizes de temas bastante complexos, você decide em casa, está resolvido. O problema é o dia a dia, né? Que pode ir acumulando. Né? Paola, se você quiser, depois você pode pegar meu telefone e me ligar. Mas o que aconteceu depois? Alguma vez ela fez isso de novo? Não, isso aconteceu agora, foi bem recente. E você acha eu que... teria até esquecido. E a probabilidade dela fazer de novo, você acha que é alta ou baixa? Não, eu já combinei com ela pelo WhatsApp na hora ali. Falei, olha, vamos jogar junto na próxima. Mas, joga João, comigo. Eu arrisco dizer que nem precisaria. Eu arrisco dizer que ela, na hora, deve ter pensado... Ai. Foi uma lição para todo mundo. Ela vai ficar muito brava comigo. Mas ela tem que entender que é uma consulta gratuita aqui hoje. Eu não poderia perder essa oportunidade, né? Vamos mudar de assunto. Vamos para a escola agora. Era férias, vocês estavam passeando. Vamos para a escola agora. Como ensinar para os nossos filhos responsabilidade? Porque é algo tão distante. Filhos, tem que estudar. Eu sei. Sabe? Daí você colocou outras questões aí de proteção, que é, puxa, se sair e der a cagada, vai acontecer isso e tal. Você até consegue simular uma situação, por mais que eles nunca acreditem que vai acontecer com eles. A escola é pior ainda, né? Porque você fala, cara, você vai reprovar, né, mais um ano, vai ser um troço chato, ruim, ou você não vai entrar na faculdade, não vai conseguir se formar. Mas a gente está falando de um resultado que vai trazer para eles, dentro da praticidade de vida deles neste momento, daqui a 5, 10, 15 anos. Ele já chegou a falar para mim, né? Claro, isso aí está muito longe, cara, né? Isso aí, eu tenho tempo para resolver isso, né? E era o que eu pensava quando eu era adolescente também. Eu tenho tempo para resolver isso. Depois eu corrijo, eu acerto, né? Conheço tantos pais que quando eram jovens não estudavam e deram certo, né? Por que eu não posso ter? Esse é um discurso atual agora, porque eles usam assim, Steve Jobs, não sei mais quem. O cara lá do Facebook também, que largou Harvard lá no primeiro ano. Mas isso daí fica aquela história, não, mas entrou em Harvard, né? Como a gente estimular a criança, o adolescente, o jovem a estudar, especialmente no nosso país. Porque a gente, quando fala do Japão, que você citou aqui, ou dos Estados Unidos, que oferecem melhores perspectivas, inclusive para aqueles que têm boas notas, né? A gente sabe de exemplos de contratações. A gente não pode só se basear nisso, né, nessa questão profissional, mas a gente tem exemplos lá, né? O cara tá tirando nota boa lá, foi chamado para tal empresa, tá trabalhando já, né? Foi contratado antes de terminar o curso, foi contratado e sendo pago para terminar o curso, com bolsa, com não sei o quê. A gente tem a própria, né, a vida escolar, né? Própria, ela incentiva, já é um instrumento de incentivo para os alunos. A gente usa isso como exemplo. Agora, aqui é difícil, né? No Brasil, a perspectiva é difícil, ruim, mas a gente precisa incentivá-los a enxergar uma luz no fundo do túnel e se preparar para o futuro, independente de como vai ser o futuro. Se a gente falar em famílias onde existe essa tradição do estudar, do se formar, você tem uma maneira de olhar e de trabalhar isso. Porque você usou a palavra responsabilidade e eu imagino que vocês dois já tenham visto, se não com os filhos de vocês, ou alguma criança que acabou de aprender a andar, indo lá e colocando um brinquedinho de volta no lugar e outra que deixa jogado no chão. Já viram? Uma criança que não fala, porque às vezes a criança anda antes de falar, né? Então ela vai lá e faz uma coisa que é uma tarefa possível dela fazer naquela idade.
Se a gente espera, se é um valor dessa família, se é importante que estude, se é o esperado, se não vai virar herdeiro, se vai ter que estudar, tá? E tem condições para estudar, porque é utópico a gente falar da criança que Não tem. não tem como, né? Vai para a escola para comer. Então, esse que pode estudar, a responsabilidade, ele não tem que esperar aprender na hora de ir para a escola fazer prova. É em tudo. Aí é a consistência dos pais. E dando atribuições, ensinando aquilo que é possível naquela fase do desenvolvimento. E lembrando que a fase de desenvolvimento não é só ter 2 anos. É o que esta criança consegue fazer, aquela outra de 2 não consegue, mas aquela outra consegue fazer outra coisa. E aí, quando ela faz uma ação responsável, vou usar essa palavra, é importante que ela aprenda a perceber pela fala daqueles que estão ali, pelo gesto de parabéns, pelo bater palma, como é legal aquilo que ela fez. Porque ela já pode fazer, e ela dá conta, e ela está contribuindo para todos. Um incentivo. É um incentivo por meio do reconhecimento de que ela está colaborando para que aquela família não tropece naquele brinquedo, caia e se machuque. Agora você veja só, eu tive isso, eu lembro até hoje de chegar do prézinho com o meu boletim, ou minha mãe tinha ido buscar, mas enfim, e com todos os boletins em casa. E aí o melhor boletim era o meu, do prézinho. E aí a minha mãe me elogiou muito, dizendo para o meu irmão que ele tinha que fazer igual. Mais velho, o irmão mais velho. E aquilo ficou. O que aconteceu? Eu me tornei uma pessoa extremamente estudiosa, mas aquela que sofria. Eu sofria, porque se tinha, por exemplo, eu estudei num colégio da Polícia Militar que tinha diploma de honra ao mérito, bimestralmente, depois tinha medalha, e aquilo era o meu objetivo, porque eu tinha que levar isso para casa para alegrar os meus pais com o meu desempenho. Então, é a função que o comportamento de estudar adquiriu para você, Vanusa. Tem gente que estuda e esse comportamento tem a função do quê? Ontem eu falei isso para uma pessoa, quer dizer, uma pessoa que não tinha algumas coisas que as outras que estavam à volta tinham, que o que ela podia oferecer para aquele grupo era fazer os trabalhos para o grupo. Então, ela era a melhor aluna. E assim ela se mantinha naquele grupo social. Eu não estou nem discutindo é bom ou é ruim. É a função que o estudo teve para você. Se Olha, é bom ou se é ruim, eu não claro sei. Que hoje não, eu continuo Aí a gente, gostando de estudar. Mas isso, a gente vai olhar para cada um. Para algumas pessoas, a função de estudar é só que parem de encher a paciência dela, porque ela já estudou. Já fiz, já passei de ano, ufa. É da responsabilidade. Isso. E outras têm a função social, que não é só em relação aos pais, mas também aos amigos. Isso. Enfim, mas isso é bom? E quando a função social acaba? Mas não A acaba. responsabilidade... Mas não, a função social não acaba, Mas João, será que nunca. é bom ela virar adulta sempre tentando atender uma demanda Não, que social? eu diria sim, é que eu não quero expor, a Vanusa já expondo. Ali ela encontrou... Ela já se livrou disso. Ela encontrou um jeito de ter atenção, porque provavelmente de outras formas ela não tinha. Mas eu era a terceira. Sim. Tá? Pensa. Agora, se ela passasse a fazer coisas para agradar os outros a vida inteira, é uma pessoa que ia se tornar muito problemática, né? Então, eu não estou falando de excessos, tá? Quando eu falo de função, porque tudo que o que a gente trata como problema psicológico, que é excessivo ou deficitário. Mas tem coisas que acontecem ali numa média do aceitável que podem ser transitórias, passageiras. Eu fiz para agradar meus colegas, eu posso pegar gosto por aquilo, porque daí eu estou me expondo àquele tipo de situação. Então, eu não tenho como te dizer se é bom ou se é ruim, porque também tem gente que, para ser aceito, faz coisas destrutivas, que não é estudar, né? Então, daí a gente vai lá para trás. O que tem aí com essa pessoa que existe essa necessidade de agradar, aí pelo estudo ou por um monte de outras coisas. Uma vez me mandaram por e-mail lá para ajudar uma criança que estava roubando em casa, sabe para quê? Para pagar lanche para os colegas. Você já pensou o tamanho do vazio dessa criança, a necessidade dela de aceitação? Ela apanhava, ela ficava de castigo, os pais começaram a vender as coisinhas dela para pagar o que ela estava
subtraindo até da carteira da moça que trabalhava no prédio, sabe? Umas coisas assim. E eles foram descobrir, era uma questão terapêutica importante. Não fui eu que atendi, eu encaminhei, mas era uma questão terapêutica dessa necessidade de agradar o outro, só que de um jeito péssimo, né? O resultado escolar pode ter a interferência negativa das relações sociais em casa, primos, amigos, isso pode interferir no resultado escolar? Claro, claro. Veja, o Brasil já começou, só para te dar um exemplo, que não é só as relações, mas tudo que as relações envolvem. Então, se eu estou numa turma que os pais não estão nem aí, não tem rotina, os meus amigos chegam a hora que querem, saem a hora que querem, passam a noite no celular jogando e tal. E eu faço parte dessa turma, então eu entro nessa, eu começo a enganar meus pais acham que eu estou indo dormir, eu estou lá no celular. Me desculpem se eu estiver falando bobagem, eu não sei se é a Associação de Psiquiatria ou a de Neurologia Infantil. Já mostraram que escola que começa às 7 horas da manhã tem rendimento diferente da que começa mais tarde, que começa às 8, que já faz uma diferença muito sono, grande. A gente aprende aqui esse... Isso. A gente conversou com uma neurologista que falou Isso. mesmo. Então veja como vai encadeando, né? Então, amigos podem ter desempenho baixo? Podem, não porque eles digam não estude, mas porque eles querem jogar de madrugada comigo. Aí eu jogo, daí o meu organismo é mais suscetível a isso do que o do meu amigo. Então, o meu amigo que joga até as 3 da manhã tira 10 e eu começo a tirar 0. E tem da criança, a gente percebe que tem filha única, né? Que não tem amigos fora da escola e que daí vão para a escola para manter essas relações sociais, né? Para conversar com o amigo. E daí acabam não prestando atenção na aula, criando problema para outros alunos também que querem prestar atenção. Agora, tudo isso tem que ser analisado com muito critério. Eu tenho até uma visão que alguns podem considerar meio frouxa a respeito da escola, mas eu acho que se a escola tem lá um número X de alunos e 90% vai bem e só 10% vai mal, eu condeno a escola, sabe? Não estou condenando o professor que está descumprindo o seu papel, mas eu acho que o modelo de educação que nós temos, né? Por que não nos concentrar, então, nesses 10%? Eu não estou dizendo deixar de atender as necessidades dos 90%, mas priorizar quem está precisando de mais ajuda. É muito mais fácil seguir os 90%, né? Essa coisa da reprovação, por exemplo... Eu tenho uma visão muito crítica a respeito do lance de chegar para um aluno, uma criança, sei lá, de 10, 11, 12 anos e falar, cara, você vai ficar um ano agora, você vai reprovar, vai ter que fazer tudo de novo. Eu acho que quem falou é que tem culpa, sabe? Porque as coisas, ou os pais têm culpa, porque não houve conversa e diálogo durante o ano letivo, né, a ponto de alertarem os pais, mas não, as coisas vão correndo, você fala, olha, não está muito bem, reprovou, está reprovada por um ano. Isso já penaliza tanto psicologicamente, traumatiza tanto aquela criança também, no aspecto social, e né, a gente vai criar um problema para frente. É a forma como é feita, e mais do que isso, o que é que se está avaliando quando você reprova? Em novembro, um menino de 13 anos, quando eu o parabenizei por ter passado de ano, disse assim para mim, balançou a cabecinha assim, disse, não, eu não aprendi nada, eu não sei como é que eu passei. Olha que feedback importante. Não, fora isso, né? Eu não aprendi, quer dizer, passou de ano, quer dizer, como que está sendo avaliado esse conhecimento enquanto o próprio adolescente diz, eu não sei nada. Ele disse para mim, se você me perguntar que matéria que eu tive, o que eu vi em ciências, eu não sei. Que você está educando, você está estimulando, inclusive, o decoreba, né? Uma criança, ela pode, um jovem, né? Desde criança, pode decorar aquilo que cai na prova. Sim, não é aprender. E não vai aprender. Mas é difícil de ter essa mudança e essa consciência também em relação à educação. De novo, a gente recai nessa coisa
intergeracional mesmo, né? Porque a gente sempre tem a referência, vocês devem viver isso, coisas que vocês acham que os pais de vocês fizeram muito bem, que vocês querem fazer igual, mas ainda assim vocês têm referência de coisas que eles fizeram que vocês não querem fazer. Então, em relação à educação, à importância ou não de estudar, né? É um processo contínuo e que os próprios pais aprendem de alguma forma e que tendem a passar isto de determinada forma. Eu concordo com o João em relação ao modelo das escolas. Isso, escola pública, escola particular e tal, que coloca todo mundo no mesmo quadrado, né? Então, assim, como ele falou, se 10%, aí viram os problemas. E a escola quer os 90%, porque ali segue o bonde, vai, né? Eu tive várias experiências em escolas aqui em Curitiba como mãe e vi isso acontecer em mais de uma. Então, assim, a criança que foge do padrão, ela começa a ser um problema. Se os pais são pais que se informam, que etc., são os pais problema também. Então, um dia eu cheguei numa escola e disse, olha, meu filho tem o processo de alfabetização, de acordo com a ONU, é até os 9 anos. E aí, a pessoa que era lá, uma psicopedagoga, olhou para mim com um ar de ironia e disse, não sabia que você tinha feito psicopedagogia também. Eu falei, não, mas eu sei ler. Eu sei ler e estudo. Então, assim, você vira um problema, o seu filho, vocês passam a ser pessoas não gratas. A rotulagem, né, gente? Aí veja que difícil para os pais lidarem. É uma coisa totalmente alheia àquilo que você está ensinando, aquilo que você está passando. Então, é uma atenção integral a tudo que está acontecendo o tempo inteiro, né, João, que você falou, é muito difícil. É uma dedicação muito grande. É uma dedicação. Dá trabalho educar. Eu não julgo pai e mãe. Eu me arrepia quando alguns cuidadores, pais, mães, vós, tios, porque eu falo pai e mãe, mas às vezes quem faz esse papel é uma outra pessoa. E eu me arrepio quando eles vêm até mim e me relatam outras experiências onde foi lhes dito que a culpa era deles. Mesmo aqueles que são, porque tem pessoas que são muito difíceis, aqueles que espancam, aqueles... mesmo esses não acordaram de manhã, naquele dia que espancaram a criança, assim, ai, hoje eu vou meter a mão até sair sangue. Tem um processo todo para chegar aí. Isso é construído. E na minha profissão eu tenho que compreender isso. Quando eu compreendo, eu paro de culpar. Não é meu papel culpar. É entender e tentar fazer esses ajustes, uma vez que não existe uma fórmula pronta. Seria maravilhoso se tivesse. Eu brinquei com você no início do programa, da nossa conversa aqui, que a gente teria a fórmula exata para educar os nossos filhos. E todo podcast que a gente faz, as histórias sempre são inspiradoras, o conhecimento que vocês trazem é muito legal e a gente sempre aprende um pouco. Mas eu acho que da fórmula mágica que eu esperava aqui, brincando, o que ficou, assim, para mim pessoalmente, acho que também ficou para os nossos telespectadores, ouvintes, para a Vanusa também, é a dedicação, né? É a dedicação que deve existir, porque traumas, claro, esse lance dos traumas também é muito interessante nessas conexões que nós temos com os nossos pais, que a gente ou está sendo eles ou está brigando com eles. Isso não é legal para os nossos filhos, né? A gente tomar uma decisão para contrariar uma decisão que foi tomada conosco, que nós não queremos, não aceitamos, não gostamos, não foi bom, né? Ou a gente repetir uma situação porque é o que a gente sabe também e não tem conhecimento. Ou seja, tudo isso exige tempo, até essa reflexão, né? Rápida também, claro que com trabalho, com dedicação e com repetição, treinamento mesmo, você vai melhorando. Mas para isso você precisa colocar tempo, você precisa se envolver com as atividades dos seus filhos. O tempo deles, né? Uma senhora que trabalha conosco, que cuidou dos nossos filhos quando eles eram pequenininhos, hoje ela já está meio aposentada, meio afastada, mas ela vai lá e visita eles, ela gosta muito deles, e ela tem um carinho muito especial com eles, e eles com ela também, amam ela de paixão. E uma vez ela falou para mim, isso é uma coisa muito simples, né? Que é tudo no tempinho deles, né? A gente tem que esperar o tempinho deles, a hora deles.
porque do jeitinho dela ela conseguia fazer eles escovarem os dentes, estudarem, se arrumarem, tomar banho e tal. Nossa. Né? Ou seja, a gente tem que nos deixar, né? E para isso a gente precisa estar presente na vida deles, porque se a gente não tem o tempo para esperar o tempinho deles, a gente não tem tempo para educá-los também. Isso, e eu não sei se a gente tem tempo, só que eu não posso deixar de falar, porque agora você deu esse exemplo de uma sapiência dessa pessoa muito, nossa. Mas o que a gente falou aqui hoje, nós três, basicamente se refere a crianças típicas. Crianças típicas que podem ter problemas de comportamento, teimosia, birra, mas quando a gente fala de crianças atípicas, se torna muito mais complicada essa dedicação, essa coisa do tempo. E aí a minha dica, se é que cabe dar uma dica, é que os pais não esperem e procurem ajuda, não é vergonha. Se você tem uma criança típica, você vai tentando, você conversa com um amigo, com outro, você pede uma orientação na escola, mas as crianças que têm alguma dificuldade real, concreta, às vezes até neurológica, às vezes a escola não sabe dar orientação, então procurem ajuda. Ah, mas eu não tenho condição financeira. Procure uma clínica escola de psicologia, procure o Centro de Neurologia e Psiquiatria Infantil da Universidade Federal do Paraná. Procure ajuda para entender, para saber lidar, porque é muito difícil. Muito difícil. Clínica, escola são normalmente nas universidades. Nas né? universidades. Toda universidade que tiver um curso de psicologia oferece atendimento gratuito ou a valor social. Tá? Que legal. Se que vocês quiserem, põe lá o meu Instagram. Quem quiser, eu indico pessoas. Hoje tem muita gente que faz atendimento online, mesmo para criança. Tem profissionais. Eu não atendo criança mais, mas eu atendo hoje de 13 anos para cima. Mas eu tenho uma rede grande de colegas, gente competente, gente humana, gente que trabalha nessa linha de não culpabilizar, mas sim de entender e fazer ajustes. Mas esse lance do tempinho deles é lindo. Muito legal, né? É legal, porque a gente também fica nessas, né? Mesmo a profissional, né? A profissional, os pais, eles querem passar uma lição. Isso vale também para passar uma... eu quero passar uma lição para o meu filho, eu quero ensinar ele um negócio, né? Haja. Não, mas... tem que ter atitude. Mas no tempinho deles. No tempinho deles, porque não adianta eu chegar para eles agora e falar... Isso, agora ele não tá afim de ouvir, agora tá falando com o amigo dele que ele tá jogando e tal. Se eu não convivo com ele, se eu não tô presente na vida dele, buscando ele na escola, levando, saindo junto, indo jantar de vez em quando, batendo um papo, se eu não vou encontrar esse tempinho. Olha, eu não vou achar esse tempinho. Educar, eu sempre digo que educar dá muito trabalho. E se eu posso dar uma sugestão, se você quiser comentar, seria legal. Eu daria a sugestão, não vá pelo mais fácil. Não vá pelo... reflita antes. Você está autorizando o seu filho a fazer algo porque é mais fácil ou porque vai ser bom autorizar? Você está negando algo porque é mais fácil dizer não ou porque é para o bem dele, o bem da família e vai explicar, inclusive? Ir pelo mais fácil... eu acho que é destruidor. Eu até tentaria dar um plus no que você falou, somar com o que você falou. Se você vai dizer sim ou não porque você está com raiva, não diga. Bom. Porque você está cansado, você vai dizer sim naquele momento, ou vai dizer não, tanto faz. Mas se você vai tomar uma atitude baseada no seu humor, no seu cansaço, no dia que você teve no trabalho, tente, às vezes dá, às vezes não dá, mas tente esperar. Mas isso vale para tudo, não só com eles, né? E o que a Vanusa coloca aqui também é bacana porque tem muito a ver com o amor, né? A gente, por que a gente não quer dizer não? Para nós, agradá-los 24 horas por dia seria um sonho. E eu digo muito isso. Cara, eu queria eu queria te liberar para fazer tudo. Eu quero dizer só sim para você. Mas eu não digo porque eu estou tentando cuidar de você, te proteger, te educar. Isso, você está descrevendo, é isso aí. Então, assim, talvez o caminho mais difícil realmente, né, Vanusa, a gente dizer ou não, mas talvez até encontrar, dar essa explicação,
esclarecer. É necessário. Alguma... A vida não diz sim pra gente o tempo todo. Quando a criança é muito pequena, a gente precisa utilizar um tipo de aprendizagem que é ensinar por regras. Então, você não descreve tudo que está envolvido, né? Imagine se eu tivesse que entrar em contato com a situação para aprender a atravessar uma rua. Eu teria que ser atropelada para aprender. Então, tem uma regra que é boa. Olha para os lados. Você poupa tempo, você aumenta a chance de sucesso, de sobrevivência da pessoa. Mas tem coisas que tem tantas variáveis humanas envolvidas que você precisa ensinar a perceber, descrever, levantar probabilidade, prós e contras, fazer análise mesmo. É isso. Que a regra pode não funcionar naquele momento. Já faz parte do mundo real, vai estar conosco em todos os episódios. Né? Nossa! Vamos! Afinal de contas, os nossos entrevistados também precisam de ajuda. Também precisam de ajuda. Muito obrigado pela tua presença aqui. Foi muito legal a conversa, muito joia mesmo. Inspiradora, o teu conhecimento, a provocação de reflexões importantes e pensamentos importantes. Bem que a Vanusa fez uma propaganda boa tua aí e foi muito legal. Muito obrigado pela presença mesmo. Gi, muito obrigada. Para mim é muito especial. A Gi atendeu os meus 2 filhos já. E eu tenho uma grande admiração por ela, um grande respeito. E assim, tê-la aqui foi uma honra e uma delícia, porque tanta coisa vem na cabeça da gente, né? Pensando, refletindo sobre essa questão de criar filho, que é uma coisa que todo mundo quer acertar e que é tão difícil, mas que é o grande objetivo que a gente tem na vida, né? Quem teve filhos quer deixar pessoas boas para o mundo e conviver com pessoas que sejam felizes, né? Então, para mim, foi uma delícia ter você aqui. Obrigada. E eu agradeço imensamente o carinho de vocês. Obrigado. Obrigada, gente. Até mais.